Qual é a visão que o reino tem sobre o cristianismo e as outras religiões espirituais que ainda estão em África e no Congo? Tsevulo, estou a rir. Nós não temos nenhuma visão. Não temos. Nós sabemos da verdade. Consegue perceber a diferença? Porque as pessoas andam cheias de visões. Nós não temos nenhuma visão sobre o cristianismo ou nenhuma outra religião. Nós sabemos da verdade. Porque a verdadeira história do nosso povo e do universo, nós a temos. Foi contada pela Sua Majestade Vontade Ambu e Vontade de Então, nós sabemos da verdade. Agora, essa questão, se for feita de forma inversa, qual é a visão que o cristianismo e outras correntes religiosas têm sobre o reino do povo Ntu? Com certeza que já sabe. Somos feiticeiros, somos bruxos, somos falsos, somos desviadores das pessoas, somos satãs, somos maçons. Essa classificação é em função de quê? É em função da agenda daqueles que nos vieram colonizar. Ensinaram assim ao nosso povo. Por isso que até esse encaua, esse cajado, é visto como feitiço na nossa própria terra. Mas sabemos que o Moisés, que os cristãos reconhecem como servo do Criador, abriu o mar vermelho com cajado. Portanto, nós não vamos aqui dizer que temos uma visão, não, nós sabemos da verdade. E é importante que se diga, o cristianismo é o quê? O cristianismo é uma família. Mais do que religião, o cristianismo é uma família. É a família da elite espiritual romana, que veio aqui para dominar a família Congo. Por quê? De acordo à ordem ancestral, a ordem suprema de Nkulu Congo, o universo é um sistema governado por família. E a família que foi escolhida para governar a Terra é a família Congo. Por isso que somos chamados Ntu, cabeça. Consegue perceber? Porque o universo é como uma casa. Quem governa é a cabeça. Então, é uma família romana que, no seu tempo, veio, nos chicoteou, nos obrigou a aceitarmos Jesus Cristo, aceitarmos Deus, aceitarmos a Jeová e todas as outras divindades, e colonizou-nos e implantou aqui a democracia. Portanto, as outras organizações espirituais idem, servem todos aos espíritos da injustiça. Servem todos aos espíritos da injustiça. Então, nós sabemos da verdade quem são. Por isso, a Sua Majestade, no seu discurso, desafiou essas elites superiores espirituais das regiões inferiores. Não os nossos irmãos. Nossos irmãos são inocentes. Pastores, crentes, são inocentes. Não sabem da verdade. Então, quando chegar o tempo, vão retornar ao reino da verdade. Agora, quando se fala de cristão, atenção. Atenção. Existem aqueles que são servos. Consegue perceber? Existem aqueles que são crentes. Existem aqueles que são seguidores. E nós falamos dos servos. Por quê? Os crentes são inocentes. Os crentes é o povo, o Congo, que foi enganado. Até hoje. Então nós não temos nada contra esses. Nós desejamos, a Sua Majestade convidou a toda a nossa família Congo a abandonar a falsa adoração, a falsa espiritualidade e regressar à casa da verdade. Agora, os servos são aqueles que são exímios trabalhadores da família romana. Aqueles que, por meio do pacto de renascimento ou ancestral romano, trabalham para esta família. Esses é que conhecem a verdade. Por isso conseguiram e ainda conseguem enganar o povo. Agora, os seguidores são aqueles que acreditam que Deus é o Criador e que está na vida dele, mínima coisa, ai meu Deus, oh my God. E que acreditam que se fizeram bem, vão no céu. Então, esses extratos, essa classificação que eu falo aqui de forma muito sintetizada, é que deve ser conhecida. Com certeza que deve ter familiares no cristianismo e outras religiões. Ou não? Sim. São inocentes. Não sabem da verdade. Mas existem os servos da família. Então, a nossa posição em relação à pergunta que me faz
não é uma visão ou uma visão analítica. Não, nós analisamos, pensamos que eles são nós, não. É por isso que eu respondi que não temos nenhuma visão. Temos a verdade sobre eles. E essa verdade merece confiança. E nós provamos que o cristianismo é uma família. Para quem quiser aprofundar sobre isso, que entre na escola para aprender. Aos nossos irmãos que ainda estão no cristianismo e em outras várias religiões de matriz africana, prestem atenção. Prestem atenção. Antes da implantação do cristianismo e dessas religiões na nossa terra, nós fomos o Reino Congo. Sempre servimos a Nzambi Tata Nkulu Congo, que não é Deus e não é Jeová. Não é? Então, respondendo à sua pergunta, é isso. Sabemos quem são, eles sabem quem somos. A luta não é contra a carne, é espiritual, e o rei venceu. E o rei venceu. Por isso que o rei hoje governa. E dentro em breve, de forma visível, vai governar em toda a terra. E o reino será o reino da vida eterna para todos aqueles, já é o reino da vida eterna para todos aqueles que aceitarem a verdade. Não sei se compreendeu a minha questão, a minha resposta da sua questão, e se aqueles que nos ouvem compreenderam. Mas se não, de forma resumida, é isso. Excelência, considerações finais. Considerações finais, na verdade, isso é uma pausa, né? Estaremos aqui para continuarmos a falar em nome da Sua Majestade, falarmos da Sua Majestade e do reino do povo Hutu, é dizer às pessoas que não é mais tempo da mentira prevalecer na terra. Não é mais tempo da injustiça. Porque nós reencarnamos para juntos com o rei Tadembusko Tadentemis governar a terra com justiça e equidade. Veja que o nosso povo foi tão subjugado, tão humilhado em todos os níveis, a nível espiritual, governativo e científico. Tudo que está associado ao povo Congo é ruim. Veja até que o nosso povo, certo? O nosso povo que acredita que o cristianismo é a religião verdadeira, o seu líder, que é o Papa, o pai da democracia, quando é eleito, sai fumaça branca. Quando não é eleito, sai fumaça preta. Tudo é simbólico. Os anjos, o que é que eles ensinaram sobre os anjos? São brancos. Os demônios são pretos. Consegue perceber? As doenças que não têm cura foram chamadas de pestes negras. Ou seja, tudo que tem a ver com a nossa identidade associaram à imundície. A família romana associou tudo à imundície. Veio aqui e nos disse que Adão é branco, Jesus é branco, os anjos são brancos, a fumaça que elege o Papa é branca. E nós? Viemos de onde? Nós, os pretos. E isso que eu falo aqui não é uma questão de racismo, é para despertar as pessoas, porque agora no reino da vida eterna não vai a cor da pele. A cor da pele é importante para falarmos da originalidade, da originação dos seres no universo. Mas no reino da vida eterna, no reino do povo Hutu, o reino de Tadembusko Tadentemis, permanecem os justos. De pele preta, de pele branca, de pele amarela, de pele verde, seja lá o que for. O que eu quero aqui alertar e exortar ao nosso povo é que devem acordar. Esses indivíduos nunca estiveram a nosso favor. Nunca. E nunca estarão. Nunca estarão. Então, se os anjos são brancos, nós somos o quê? A ciência pode comprovar a contrariedade ou a veracidade desta doutrina cristã? Não. Não. Mas esse é um ensinamento profundo que se aprende na escola.
Nzambi Nkulu Congo é pai dos justos. Todos os nossos irmãos hoje, muitos deles são de cor preta, outros são de cor amarela, outros são de cor branca. Todos são bem-vindos ao reino. Eles nos escravizaram, nos dominaram e nos subjugaram. É hora do nosso povo acordar. Regressem ao reino, porque é hora da família Congo, família Bantu, governar a terra em toda a retidão. Acabou o poder de Roma. Acabou. Agora, quem pergunta, se está a falar à toa, não está aí? Tem novo Papa? Não está aí a igreja? Oh. Já ouviu falar da teoria do ventilador? O ventilador, quando está ligado à fonte energética corrente, ele vai girando. Ao desligar-se, ainda gira um pouco até se desligar por completo. Então, aquilo é uma ventoinha que já está desligada da fonte. Está a dar os seus últimos suspiros. Porque o oráculo é claro, Congo é livre e África também. Congo livre não tem cristianismo, não tem espiritualidade pagã. Congo livre é Nzambi Nkulu Congo, a ser servido em toda a justiça. Então, não é mais tempo de brincarem conosco. Somos todos seres criados para vivermos na Terra desde que obedecemos às leis de harmonia universal. Nada aqui porque os brancos, eles... Não. Essa história acabou. Congo é livre. E África também. Pretos e brancos que aceitarem a lei vão viver e governar a terra. Contar de ambos, votar diante deles. Preste atenção. Fumaça preta é porque não vão governar, não podem vos governar, é coisa ruim. E fumaça branca é coisa boa. Tudo é simbólico. Tomam cuidado. Acordem. Vida eterna ao rei. Dá-lhe a Congo voltou no mapa.